No Jornal Rio Doce de hoje temos entrevista especial. Eu recebo aqui no estúdio o vereador Jefferson Madureira para falar sobre um projeto de lei que está em trâmite na Câmara dos Vereadores, que trata sobre acessibilidade para crianças com deficiência em escolas e espaços de lazer, como praças e parques. Boa noite, Jefferson. Jefferson, queria que você falasse um pouco, já faz um tempo que você veio aqui no nosso jornal, né? Queria que você falasse um pouco como que está aí a rotina na Câmara dos Vereadores, já são 5 meses de mandato, né? Juan, obrigado. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui com a sua audiência. Uma boa noite a todos que estão em casa nos acompanhando. A rotina da Câmara, agora que a gente começa a sentir como que é o trabalho, como que é a demanda, até onde o vereador consegue ir, até onde ele tem autonomia para agir. O meu político, as formas de agir, né, são muito burocráticas, existem muitos entraves, tem também a questão da legislação. A gente entende que tudo isso é para evitar mesmo desvios, evitar corrupção, né, mas acaba que atrasa um pouco os processos, não tem tanta celeridade. Mas aí, a gente já conhecendo esse processo, estando envolvido nele, a gente consegue já planejar e articular nossas ações e correr atrás de melhorias, de recursos, de estrutura para a nossa cidade. Sim, até falando sobre o projeto de lei aí que a gente mencionou, queria que você explicasse primeiramente como que funciona esse processo de apresentação de um projeto, qual que é o trâmite que tem que acontecer para dar início a um projeto desse. Sim. Juan, o vereador, na verdade, ele tem 3 funções dentro do município, nessa estrutura política, que é a função de fiscalizar, fiscalizar mesmo os gastos do executivo, né, com os recursos arrecadados. Sim. A função de representar a necessidade da população, apresentando leis, fazendo ofícios com pedidos para poder resolver demandas, construção de praças, manutenção de vias. Tudo isso que a população precisa, o vereador também tem essa função de representar o interesse da população. E também a função de legislar, que é uma função que eu particularmente gosto muito e quero poder usar desse poder, desse momento que eu estou ocupando esse cargo, para poder deixar um legado, fazer alguma coisa que realmente traga resultado na vida das pessoas, que eu possa daqui 4 anos olhar para trás e ver que valeu a pena esse tempo que eu estive lá e que eu consiga realmente colocar em prática essas demandas. Como funciona para apresentar um projeto de lei? Primeiro, a gente precisa de enxergar a necessidade da população. Qual que é a necessidade? Através dessa necessidade, a gente faz um estudo jurídico junto com a minha assessoria. Eu também sou formado em Direito, então a gente aprofunda para ver se existe realmente uma legalidade e se é possível o trâmite daquele projeto de lei. Depois a gente confecciona esse projeto de lei e apresenta nas reuniões ordinárias. Apresentado esse projeto, ele passa por um trâmite normal que todos os projetos passam, que é pela discussão 1 e 2 na Câmara, a gente discute esse processo com todos os vereadores. Com todos os vereadores. O processo ele passa também pelas comissões pertinentes para poder julgar se realmente ele tem legalidade, se é de iniciativa do Poder Executivo ou iniciativa do Poder Legislativo. Depois de passar por essas comissões, volta para mais uma discussão e aprovado em plenário, se for aprovado pela maioria dos vereadores, esse projeto sobe para a sanção do prefeito. Chegando no prefeito, tem todo um estudo também que passa por esse estudo de legalidade, o executivo tem essa estrutura para poder fazer o estudo do projeto, e só depois disso, o prefeito entendendo que realmente é um projeto bom e que tem legalidade, que é de iniciativa do legislativo e que vai trazer melhoria na qualidade de vida das pessoas, o prefeito vem e sanciona essa lei, passando a ter validade. No caso desse projeto de lei que eu estou apresentando, ele passa a ter validade depois de 90 dias, porque demanda um tempo para poder adaptar, né? Então, sim. A partir da sanção do prefeito, depois de 90 dias, ele passa a ter validade no âmbito municipal. E aí, falando desse projeto de lei, queria que você explicasse um pouco sobre o que consiste o projeto também e de onde que surgiu essa necessidade, de onde que vocês enxergaram essa necessidade de levar isso para a Câmara. Sim. Juan, eu falo o seguinte, antes de eu conseguir estar nesse cargo de vereador, eu sempre observei outros legislativos trabalhando e pensei a forma que deveria agir, a forma que realmente traria resultado para a nossa cidade. E é dessa forma que eu estou trabalhando. Então eu sou um vereador não sou um vereador que fico muito no meu gabinete. Eu sou um vereador mais de rua. Eu gosto de caminhar, conversar com as pessoas, estar presente para as pessoas também me ver ali, entendeu? Para
saber que valeu a pena o voto. Sim. E também eu entendo que eu estando andando, caminhando, conversando com o outro, a gente consegue entender qual que é a real necessidade da população. Às vezes a gente está brigando por uma causa que não é a real necessidade daquele meio. Que a população nem precisa. Exatamente, às vezes tem uma necessidade muito maior e a gente não tem conhecimento. Então, andando, conversando um com o outro, estando no meio das pessoas, a gente consegue fazer essa leitura. Então, eu sou um vereador que é atuante muito em rua. Eu gosto de estar junto com as pessoas e colher essas demandas. E nessas caminhadas eu consigo também fazer alguma leitura das coisas que faltam na nossa cidade. Esse projeto vem para preencher esse buraco no nosso município. Inclusive, esse projeto passando e sendo aprovado, entrando em vigor no nosso município, vai trazer um reconhecimento regional para a nossa cidade. Vai ser uma cidade que vai estar dando um passo à frente, antes de outros municípios, que é a questão de adaptar os parques infantis, ter parques, escolas públicas, particulares também, ter um espaço do playground com um brinquedo adaptado para crianças que têm alguma mobilidade, dificuldade de locomoção, que tem alguma deficiência física. É um projeto que eu tive essa leitura, eu tenho alguns amigos cadeirantes, alguns amigos que têm deficiência, e através desse bate-papo, é uma necessidade que eu reconheci da classe. E é uma classe com muito pouca representação. Não tem uma representação tão forte. Não só no âmbito do município, mas no âmbito geral do nosso estado, do nosso país também, é uma classe que não tem tanta representatividade. Então, vendo essa dificuldade da classe e podendo usar do espaço que eu estou hoje, do cargo que eu ocupo hoje, tive essa leitura, conversei com o meu jurídico e, graças a Deus, conseguimos, em parceria com outros vereadores, confeccionar esse projeto aí que, se aprovado, vai trazer uma significância muito grande para o nosso município e principalmente para aqueles que vão usufruir do benefício dessa lei, né? Bacana essa questão aí da acessibilidade, né? Jefferson, nós vamos para um pequeno intervalo, na volta a gente continua falando aí sobre esse projeto que é tão importante nessa questão aí da representatividade, da acessibilidade para quem realmente precisa e hoje ainda mais, né? Nós voltamos em instantes.